O Estresse em Pauta de hoje, nós começamos a falar de estresse isquêmico, se referindo à alteração do endotélio, levando à hipertensão arterial. Lembre-se, a hipertensão arterial, ela pode ter como causas tratáveis, como causa secundária, quer dizer, nós desenvolvemos pressão alta porque nós estamos com deficiência de magnésio, porque o nosso hipotireoidismo não está sendo bem tratada, nós temos uma resistência insulínica, o aumento, a diminuição da vitamina D3, são vários fatores que vão acabar tendo como sintoma a sua pressão alta. Então, gente, nem tudo é tratar com remédio, muito pelo contrário. E hoje nós vamos falar sobre deficiência de magnésio na sua hipertensão arterial. Falando sobre hipertensão arterial, as causas tratáveis. Por que tratáveis? E nós, médicos, sempre denominamos como causa secundária. A primária, nós já tratamos no vídeo anterior sobre os 3 tipos de hipertensão arterial primária. É muito mais fácil pensar em tratar as causas de disfunção endotelial que tem uma causa. Nós vamos elencar aqui, não por ordem de preferência, mas sim porque eles podem existir mutuamente vários itens entre si, ou pode ter apenas um. Mas falar, por exemplo, de 8 causas secundárias, eu acho que dá para a gente se encaixar um todo. Às vezes os pacientes perguntam para mim, doutora, quantos anos depois iniciado o remédio de hipertensão arterial, a gente consegue ficar sem utilizar, né? Se livrar do remédio? Isso vai depender se você conseguir tratar a causa secundária, porque na maior parte das vezes nós estamos deficientes em algum item. A deficiência de magnésio, que praticamente é um vídeo só para você entender por que nós precisamos sempre, no mínimo, repor magnésio, e a deficiência de vitamina D3, olha, isso aqui é um nutriente, né? Se a gente pensar básico. O hipotireoidismo, quando ele não é tratado da forma integral, na forma do T4 e o T3 junto. A resistência insulínica, nós estamos cada vez mais com presença de insulina sendo secretada pelo pâncreas e aí os nossos receptores ficam cada vez menos sensíveis. Essa é a pandemia que nós temos tendo mundialmente. A elevação do ácido úrico, metais tóxicos, chumbo, mercúrio, alumínio e outros metais. Infecções dentárias assintomáticas, quer dizer, eu fiz um canal há 20 anos e aquele dente de um canal feito há 20 anos atrás não foi tão bem feito assim, ficou um resíduo e aquela infecção acaba destoando, ativando o meu sistema nervoso autonômico que vai acabar por fazer a hipertensão arterial. E medicamentos que causam pressão alta, anticoncepcional, remédio para gripe. Toda vez que você tiver uma gripe, vou na farmácia, faz um remedinho para gripe, você está contribuindo para que você tenha um aumento da sua pressão por aumento da resistência periférica e não sabe que foi um remedinho para gripe que acabou te ocasionando isso. Nós falamos nos outros vídeos sobre a deficiência de vitamina D3, ocasionando vários sintomas. Nesse, nós vamos descrever o porquê que ele altera a pressão, a nossa pressão, né, de dita normal para uma pressão mais alta. Em relação também aos metais, né, o chumbo, o mercúrio, o alumínio, que nós prezamos sempre uma maquiagem de alta qualidade com as suas proibições. Hoje o chumbo está proibido nas maquiagens, né, mais checadas, as bijuterias, muitas tatuagens. Tudo isso tem que ser levado em conta. Nós temos vários componentes que nós não percebemos que usamos e que depois de 10, 15, 20 anos nós começamos com a pressão alta. Nós vamos começar falando sobre a deficiência de magnésio, porque quando nós entendemos quanto é importante a suplementação desse magnésio nas nossas vidas, a gente modifica até o resultado, como a hipertensão arterial, como causa da deficiência de magnésio. 100% de todos os brasileiros
possuem deficiência de magnésio. Por isso que repor vai ser para 100% de todos nós. A estatística entra em 70% são deficientes. Apenas 30% da população mundial possui um suporte de magnésio na sua terra por possuir terrenos vulcânicos. Então, somente 30%. Mas nós, brasileiros, precisamos de reposição, sim. Nosso terreno não tem esse bendito magnésio. E aonde está o magnésio? Eu fiz aqui o desenho de uma célula para a gente entender como é que fica a disposição desses 4 minerais tão importantes na nossa vida celular. Nós temos intracelular, dentro da célula, o magnésio e o potássio. Fora da célula, cálcio e sódio. Esses 4 minerais vão fazer com que a bomba de sódio e potássio, que rege toda a vida celular, funcione e que os canais de cálcio também funcionem. Vocês vão entender o porquê. Todos esses canais e a bomba dependem do magnésio. Se eu não tenho magnésio, elas não vão funcionar. Se elas não funcionam, a minha energia celular, o meu mecanismo de vasodilatação também não vai estar funcionando. E é por isso que a deficiência de magnésio leva à pressão alta. Só para vocês terem uma ideia, nós nascemos, com magnésio mais dentro da célula do que fora. O cálcio, ele está fora da célula. Ele tem uma casa, ele sabe aonde ele mora. Ele vai estar nos ossos, nos dentes. Esse é o lugar de moradia. O sódio não, o sódio ele é um andarilho. Ele anda de lá para cá, mas ele não tem uma moradia correta. Cálcio tem. Esses canais de cálcio, ele funciona dessa forma. A célula, quando ela está saudável, ela tem mais magnésio e o cálcio, essa celular. Quando a célula percebe que ela está doente, o que ela faz? Ela permite que esse cálcio entre dentro da célula para que ela morra, para que ela sofra apoptose, quer dizer, ela mesma programa a morte dela, permitindo que esse cálcio entre, porque ela sabe que o mecanismo que está acontecendo dentro dela não está saudável. Olha a nossa responsabilidade em relação a colocar nutrientes suficientes dentro de uma célula para que ela viva bem, ou então ela faça um mecanismo de, olha, cálcio, você pode entrar porque essa célula vai morrer. Quer dizer, a sabedoria do corpo. Então, não é o sal de cozinha que dá pressão alta. Se bem que o sal da nossa cozinha podia ser melhor. Sal grosso batido no liquidificador. Você que está assistindo esse vídeo, eu parei para mostrar para vocês um QR Code que será a nossa oportunidade de um evento presencial. Sim, presencial. E se você já preencheu, fique tranquilo. A nossa equipe entrará em contato. A deficiência de magnésio, ela acontece por 2 situações. Pela baixa ingestão, nós não estamos suplementando e nossos alimentos têm baixo nível desse magnésio, ou por alto consumo celular, quer dizer, o corpo está sendo exigido, está espoliando, está consumindo mais magnésio do que ele recebe. Então, nessas 2 situações, nós podemos ter a deficiência de magnésio. Falando sobre os metais, mercúrio, chumbo, alumínio, etc., porque são vários metais, hoje, graças ao alumínio, nós não falamos mais em metais pesados, porque o alumínio é um metal leve. Então, mas eles é que estão constantemente na nossa vida, seja em forma de corante, seja nas formas de conservantes também alimentares. E o que esses metais fazem no nosso organismo? Toda vez que nós recebemos esses xenobióticos, essas substâncias estranhas ao corpo, elas são direcionadas para o fígado. O fígado é o órgão que vai fazer um aumento na sua limpeza, na sua faxina. Tudo que o corpo não reconhece como seu, ele manda para o fígado. E quando isso acontece, o fígado vai aumentar o consumo de glutationa. A glutationa é um antioxidante, é um faxineiro em que o fígado utiliza para limpar esses xenobióticos, esses metais. E
quando nós aumentamos o consumo de glutationa, nós aumentamos também o consumo de magnésio. Quer dizer, eu já não reponho, não suplemento magnésio. Estou usando mais do que eu tenho, alguém vai sofrer. E os vasos, o tecido endotelial é um dos primeiros a sentir. Suplementar glutationa é uma opção, sim, né, para ajudar o fígado a detoxificar, a se limpar. Mas o mais importante é eliminar a causa. Olha aqui, gente, ocasionando a deficiência de magnésio. Situações de alerta que mantêm o corpo sem entender o porquê que ele está sendo agredido, vai estimular as glândulas adrenais a liberar o cortisol. Cortisol chegando no cérebro, ele é considerado uma neurotoxina. Então, o glúten e o cortisol, eles são para o cérebro quase a mesma coisa. É como se a gente abrisse uma pilha e aquilo corroesse os nossos neurônios. Olha que grave. Quando isso acontece, quando eu estou vivendo uma vida estressante, não só de trabalho, mas de comida, de divertimento, e esse cortisol está sendo liberado em excesso, nós vamos ter duas coisas. O fígado vai tentar limpar esse cortisol do sangue, aumentando o consumo de novo da glutationa e aumentando o consumo de magnésio. Para você produzir mais glutationa, você também precisa de mais magnésio nessa célula. Fora que quando o estresse estimula a minha adrenal, eu aumento o consumo de sódio. Esse sódio estimulado, ele vai pelas adrenais, vai me dar mais sede. É aquela pessoa que fica sempre com a boca seca e a sensação de sede que mesmo bebendo água, ela não consegue. Aumento o meu consumo de magnésio pelas adrenais, fazendo com que aumente minha contração muscular, tensão, dores, né? A longo prazo dá dor e mais cãibras. Por quê? Porque é o cálcio entrando mais dentro da célula. Lembra, cálcio tem que ficar fora, mas quando o cálcio começa a entrar mais, porque essas adrenais estão trabalhando mais do que deve, nós vamos ter as cãibras. A doença cardíaca, ela começa na diástole. Olha o que eu quero dizer. Um coração, ele faz tum, tá, contrai e relaxa. É no relaxamento, na diástole, que normalmente consome-se muito mais energia, que acaba acontecendo o problema. Então, se a gente começar a suplementar o magnésio, nós vamos evitar esse problema cardíaco, porque é do cálcio fazer a contração e é do magnésio relaxar. A doença começa na diástole, no relaxamento. Se eu não estou relaxando, é porque eu não tenho magnésio. E o bloqueador natural do cálcio é o magnésio. Simples assim. Além do que, o cálcio, ele aumenta coágulos. Faz mais tromboembolismo. O magnésio não, ele diminui coágulos. Ele é anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Olha a importância do magnésio. Cálcio nós temos, cálcio nós fazemos sem suplementar. O corpo simplesmente faz e nós adquirimos o cálcio porque ele está presente em todas as verduras e legumes, tudo que você pensar tem cálcio. O nosso maior problema é o magnésio, porque a nossa terra não fornece isso para os nossos alimentos. E é por isso que aqui entra a importância do magnésio. Lembre-se, é na diástole, no relaxamento, que a doença cardíaca começa. O desafio de hoje será você começar uma suplementação de magnésio. O ideal, magnésio 200 mg quelado. Se não, compre na farmácia um sachê de cloreto de magnésio, dilua em 1 litro de água e tome uma medida ao dia. Uma xícara de café. E você já vai estar se beneficiando da presença do magnésio. Agora que compreendemos como a deficiência de magnésio é um fator primordial para a nossa manutenção
da nossa pressão arterial, fica mais fácil de corrigir esse importante elemento, o magnésio. Estresse em pauta. Compreenda o que causa e mude.